Olá, que bom ter você aqui para mais uma das nossas análises. O nosso objetivo hoje é ir direto ao ponto e desmistificar uma coisa que, no fundo, afeta toda a nossa sociedade. Como é que o papel da escola evoluiu ao longo do tempo até chegar no que a gente chama hoje de aprendizagem baseada em projetos e na tão falada, mas às vezes mal compreendida, educação transdisciplinar. É uma jornada incrível. A gente vai sair das grandes mudanças sociais lá no topo e descer até o que acontece no dia a dia dentro de uma sala de aula. Bom, vamos mergulhar logo nisso com essa citação direta do nosso material de base. Se você parar para pensar, ela acerta bem na mosca, né? É impressionante como os jargões acadêmicos, como a tal da interdisciplinariedade, são jogados para todo lado em debates teóricos, mas cadê isso na prática? Na vida real, a história é bem diferente. Existe um abismo gigante entre o discurso sobre educação moderna e o que realmente acontece. E para a gente entender o porquê disso, primeiro precisamos ter noção do peso da missão que foi jogada nas costas da escola. Dá só uma olhada no tamanho da responsabilidade da educação hoje. Historicamente, a gente pensava, a escola serve para ensinar a ler, escrever, decorar umas fórmulas matemáticas, ou seja, puramente cognitivo. Mas o princípio que sustenta a escola moderna exige o desenvolvimento de todas essas dimensões aí. A escola virou o lugar responsável por nutrir habilidades sociais, políticas, éticas e até mesmo afetivas e estéticas. É muita coisa, né? Então, vamos dar uma olhada na nossa rota de hoje. A gente vai passar por 1. O fardo da escola moderna. 2. Da educação de elite à educação de massa. 3. Produzindo cultura e conhecimento. 4. O poder dos projetos. E, para fechar, 5. Cruzando fronteiras disciplinares. Chegamos na nossa primeira parada. Ponto 1. O fardo da escola moderna. Vamos entender a primeira grande mudança de chave que aconteceu no sistema. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá para o início do século XX, as famílias, as igrejas e os movimentos sociais tinham um papel educativo muito forte. Mas, com as mudanças econômicas loucas e a nova dinâmica do mundo do trabalho, essas instituições começaram a recuar. E aí, adivinha para quem sobrou essa responsabilidade enorme? Pois é, lá por meados do século teve uma transferência massiva de responsabilidade para as escolas e para os professores. Subitamente, eles viraram os principais agentes de socialização da garotada. O fardo ficou gigante. E detalhe, isso aconteceu bem na época em que a sociedade começou a cobrar que a escola fosse para todo mundo, e não só para alguns poucos. O que já nos leva ao nosso segundo ponto, da educação de elite à educação de massa. Expandir o acesso parece ótimo, e é, mas traz desafios bem complexos. Imagina o choque. O sistema antigo, que era para uma elite, funcionava basicamente na base da exclusão. Era super rigoroso e só ficava quem se adaptasse perfeitamente ao modelo. Aí a gente tenta pular para o sistema de massa moderno, que tem esse objetivo maravilhoso e flexível de inclusão e equidade, só que, e aqui o material de base é bem pé no chão. No caso do Brasil, a estrutura não acompanhou. O sistema de massas brasileiro esbarrou numa incapacidade estrutural enorme de manter a qualidade. O resultado prático que a gente vê no dia a dia são problemas crônicos de evasão escolar, repetência. A escola simplesmente tentou abraçar o mundo inteiro sem ter braço para isso. Apesar dessa realidade difícil, vamos para o ponto 3, produzindo cultura e conhecimento. Porque a gente precisa mudar a lente e olhar para o verdadeiro poder que a escola tem. Durante muito tempo, existiu uma visão bem pessimista, inspirada no filósofo Louis Althusser, de que a escola era só uma engrenagem, um aparelho do Estado. Nessa visão, a escola estaria ali só para reproduzir a ideologia de quem está no poder e treinar as pessoas para a economia de forma super passiva. Só que o texto que estamos analisando argumenta o contrário. Ele defende uma visão muito mais viva, dinâmica e empoderadora da escola. Pensa numa via de mão dupla. A escola tem um papel duplo na sociedade. Metade do trabalho é, sim, reproduzir conhecimentos históricos, passar aqueles valores cívicos, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas a outra metade é pura criação. A escola pega o que vem de fora, interage com a realidade dos alunos, mastiga tudo isso e produz conhecimento novo. Ela cria ativamente uma cultura que, no fim das contas, acaba saindo dos muros da escola e transformando a própria sociedade. Não é só o Estado ditando as regras de cima para baixo, percebe? É a escola influenciando o mundo também. E como é que essa criação toda acontece na prática? É o que vamos ver no ponto 4, o poder dos projetos.
A gente sai do nível macro e entra na sala de aula. Para essa produção cultural acontecer, o papel de quem está ali na frente da sala precisa mudar radicalmente. Imagina aquele professor no modelo tradicional. Ele é quase um ditador de regras, né? Fica ali passando fatos prontos, conhecimentos inquestionáveis. Mas quando a gente adota a aprendizagem baseada em projetos, nossa, muda tudo. O professor ou a professora se liberta daquele papel exaustivo de só controlar a disciplina e vira uma espécie de guia. Alguém que observa o que os alunos estão fazendo, orienta e ajuda a construir um conhecimento vivo. É uma parceria. Olha só a ordem das coisas nesse fluxo. O primeiro passo nunca é o professor falando sozinho de jeito nenhum. Tudo começa com a motivação e a autonomia de quem está aprendendo. Sem esse engajamento, a coisa não anda. Aí sim, no passo 2, o professor entra observando e dando norte. E o objetivo de tudo isso? A reconstrução do conhecimento. O mais incrível desse modelo é que o processo importa muito mais do que ter um trabalhinho final bonitinho no final do mês. Aprende-se colocando a mão na massa e refletindo enquanto se faz. Eu adoro essa reflexão da Ivane Fazenda. Ela literalmente vira a lógica clássica da escola de cabeça para baixo. Trabalhar com um projeto de verdade não é sobre decorar a matéria. É sobre viver a experiência. É ter a coragem de olhar para frente, encarar a insegurança que a gente sente diante de um problema novo e transformar isso num exercício contínuo de pensamento. Definitivamente não é algo que você impõe para uma turma, é algo que você constrói junto com ela. E com essa ideia de viver o conhecimento em mente, chegamos na nossa última sessão, o ponto 5, cruzando fronteiras disciplinares. Aqui é onde tudo se conecta de verdade. Sabe aquela escola clássica? Bom, a multidisciplinaridade é exatamente isso. É um modelo que quase todo mundo que está ouvindo experimentou. A biologia fica isolada na sala dela, a matemática fica presa na outra, a história no canto dela. É como se o conhecimento estivesse guardado em caixas independentes. Os conteúdos até existem juntos, estão lá no mesmo prédio, mas um não fala com o outro de jeito nenhum. Aí a gente dá um passo evolutivo e chega na interdisciplinaridade. A palavra-chave aqui é interpenetração. Não é só juntar professor de geografia e história para dar a mesma aula, não. É quando áreas diferentes pegam as suas ferramentas, seus dados, as suas metodologias e misturam tudo isso para resolver um problema ou trabalhar um tema bem específico. As disciplinas se comunicam de verdade para criar algo maior. E agora, olha que fascinante essa ideia da transdisciplinaridade. O filósofo Silvio Gallo usa a metáfora do rizoma. O que é um rizoma na natureza? É como aquela raiz do gengibre ou uma rede de fungos debaixo da terra que cresce para todos os lados. Não tem um centro, não tem uma hierarquia de quem manda mais ou quem manda menos. O conhecimento transdisciplinar é assim. Ele abandona de vez as caixinhas tradicionais. A ideia flui livremente para qualquer direção, permitindo que a gente faça conexões que antes, nos velhos sistemas, seriam simplesmente impossíveis de sequer imaginar. Então, no fim das contas, para que serve a educação? Sintetizando toda a essência desse material, a gente percebe que é muito mais do que só tirar nota boa numa prova. O objetivo final é formar alguém com uma visão ampla de mundo, alguém que consegue pegar o que vive lá fora e conectar com o que estuda ali dentro. A educação moderna, guiada por projetos e sem as barreiras das matérias isoladas, busca, acima de tudo, o humanismo e o bem comum. O conhecimento se torna literalmente a ferramenta máxima para a gente exercer a nossa cidadania. E é exatamente com essa provocação que a gente encerra a análise de hoje. Porque se você parar para pensar, o jeito que a gente organiza o conhecimento nas escolas limita ou expande o que seremos capazes de criar amanhã. Será que os velhos silos de conhecimento estão impedindo as inovações que a gente tanto precisa para o futuro? Fica aí essa pergunta para você pensar. E espero que a sua busca por conexões nunca acabe. Até a próxima!